Quando nós falamos de jogos do estilo mascot horror, temos vários que podem vir à cabeça, como FNAF, Band e por aí vai. Porém, é inegável que um jogo que está chamando muita atenção é Poppy Playtime, que aliás já lançou o seu quarto capítulo no dia 30 de janeiro, e ele está só melhorando cada vez mais de acordo com o público. Porém, com o lançamento desse quarto capítulo, existiram muitas críticas, muitas dúvidas e principalmente a pergunta: o capítulo 4 realmente foi bom? Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E senta aí, pega uma aguinha, pega um lanchezinho, porque hoje vai ser vídeo de conversa. Não vai ser vídeo de zoeira, não vai ser vídeo de ai fazendo muitas piadinhas. Não, dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 4 de Poppy Playtime. Se você olhar o meu canal aqui, eu não postei vídeos ainda sobre o capítulo 4, além desse aqui que eu vou postar. Eu acho, eu posso estar errado, mas até onde eu sei, eu só postei até a última parte do capítulo 2, porque eu tô tendo que editar, mas eu tô tendo escola, então assim, é um trabalho do caramba, é muita coisa pra fazer e não dá pra fazer de tudo ao mesmo tempo. Enfim, de forma resumida, então, eu tô postando esse vídeo pra gente poder conversar um pouco como é que o capítulo 4 de Poppy Playtime foi e o que é que a gente tava esperando, tentar listar os motivos de o capítulo 4 ter sido bom ou ter sido ruim, e eu vou aqui trazer também a minha opinião, então já fiquem sabendo aí que o que eu falar nesse vídeo é minha opinião, tá bom? Opinião. Um ponto importante é que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu tive incentivo de fazer esse vídeo por conta de um vídeo que eu vi do Corey. E eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, porque eu vou utilizar trechos deles para poder usar alguns argumentos aqui. Alguns argumentos vão até estar inspirados no próprio vídeo do Corey, para eu poder falar sobre o assunto. Eu separei os tópicos desse vídeo em 4. Primeiro, Poppy Playtime ainda não acabou, terror e horror, personagens e, por último, problemas pessoais. Então senta aí na cadeira, relaxa e vamos começar a se questionar se o capítulo 4 de Poppy Playtime realmente foi bom. Bem, para a gente poder começar a nossa discussão, eu gostaria de retratar um ponto que, quando o Corey falou no vídeo dele, eu achei muito interessante, que no caso é, Poppy Playtime ainda não acabou. É uma coisa muito importante. Poppy Playtime, no geral, nós estamos vendo, é uma DLC. Ah, peraí, Cor, peraí, como é que você... Peraí, você tá ficando louco agora? Na verdade, não é tão loucura na minha cabeça, não. O que nós estamos vendo ainda não é o jogo completo. Ai, peraí, como assim? É o quarto jogo já? Não, não é. O que nós estamos vendo, do jeito que está sendo vendido, do jeito que está sendo falado e feito, Poppy Playtime ainda não acabou. E ainda é o primeiro jogo. Como que vamos entender isso? Ele tá mais puxando pro lado de Binding Ink Machine. Não sei se a galera aqui acompanhou em 2017, 2018. Acho que foi 2017, 2018, 2019. Que foi ali o gap de lançamento do capítulo 1 de Band até o capítulo 5 de Binding Ink Machine. Que eu me lembro que a gente jogou, acho que foi até 2018, 2019 mais ou menos. Que teve o fim, né, do próprio Bendão. Que a gente jogou, a gente viu e foi muito legal, né, aqui no canal, os capítulos que eram sendo lançados. Deu pra entender? É como se os capítulos fossem o conjunto que fazem parte do Poppy Playtime. E isso dá uma outra perspectiva pro jogo, porque cada capítulo contém o seu foco. O capítulo 1 é como se fosse a sua introdução. Ele se apresenta pra gente e mostra a mecânica básica das luvas, mostra a fábrica e os tipos de bicho que nós vamos enfrentar. Os brinquedos gigantes com crianças dentro, você sabe como é que é. O capítulo 2, ele começa a desenvolver a história, ou seja, ele começa a tirar essa perspectiva da gente tão simplória de que é só uma criatura que tá vindo atrás da gente e começa a explicar lentamente que coisas estranhas realmente acontecem e que essas tais coisas estranhas estão sendo desenvolvidas por conta da própria empresa. A empresa sabia, a empresa fazia experimentos, tanto que a Game Station inteira é como se fosse um local onde eles faziam testes para ver as melhores crianças mais adequadas. O capítulo 3, ele já tá com essa história contada no meio do caminho, ele obviamente explica mais coisa, mas eu sinto que o capítulo 3 tem esse foco maior no terror.
A ambientação do capítulo 3 é muito forte, o terror dele, ele é claramente o que dá mais medo. Se você perguntar pra qualquer fã de Pop Playtime, eles vão confirmar que o capítulo 3 é o capítulo mais assustador. E o capítulo 4, por último, ele faz a função dele de contextualizar, dar mais lore e chocar. Ou seja, ao invés de ter tanto terror, o que é um ponto que eu vou explicar no futuro aí, ele foca em deixar você consciente do quão horripilante essa história é. Ele não te mostra o terror explicitamente, mas ele faz questão de mostrar pra você o quão horrorosa essa história é e o quão cruel ela pode chegar a ser. Agora falando da questão da lore do jogo, o capítulo 4, além de apresentar personagens bem interessantes, que eu vou explicar depois, eu vou citar eles depois, ele também tem um foco de que ele tem muitos plots muito bons. Como, por exemplo, a traição do Oli, o Huggy Wuggy estar vivo, ainda ter crianças lá embaixo. A própria história do Dewey é um plot muito bom também. O protótipo ter colocado as bombas perto da base das crianças. Então, assim, o capítulo 4, ele tem muitos plots, muitas coisas de quebrar a cabeça e deixar você completamente impressionado com o rumo que a história tá indo. Principalmente em relação à história, né? Eu acho que é o ponto mais forte desse capítulo 4. Pra mim, o ponto que tava faltando, né? Que tava precisando botar algumas coisas, os pingos nos is. Que eu acho que foi muito bom. Aí, outra coisa que eu tenho que falar, que eu achei que ficou muito bom, é que os caras premiaram a comunidade. Os caras falaram assim, gente, a teoria que, por exemplo, eu já tinha cantado essa bola lá no capítulo 1. Ah, que a Pop é filha do dono. Lá no capítulo 2 também a gente trouxe essa teoria de volta. Então, foi uma coisa que eu também tive essa ideia, a comunidade começou a conversar e eles premiaram a galera. Premiaram, tipo assim, não, ó, rapaziada, quem falou que a Pop era filha do Elliot Ludwig, pô, vocês acertaram. Os caras não mudaram a história, os caras falaram, não, é o Pop Playtime, é o jogo, né? E a gente não vai alterar a história porque alguém acertou, que nem acontece com a certa franquia dos animatrônicos aí, né? Com isso em mente, a gente pode achar uma outra forma de julgar Pop Playtime. Porque se a gente não contar o Pop Playtime por seus capítulos, e sim ele por inteiro, faz sentido que os capítulos tenham seus focos. Faz sentido que um capítulo seja mais assustador que o outro, já que é um jogo inteiro e os capítulos apenas são partes desse jogo. Porém, por outro lado, a gente também tem completo direito de querer julgar as partes desse jogo. E também, como Band The Ink Machine, que foi o exemplo que o Corey usou no vídeo dele, a gente pode julgar o jogo pelos seus capítulos. Falar, esse capítulo de Band é melhor do que esse outro capítulo de Band. Mesmo que Band em si seja a obra inteira. Mesmo que ele tenha esse foco de que ele ainda não acabou e ele ainda está sendo desenvolvido, e quando ele acabar a gente vai poder julgar ele por completo, a gente pode julgar ele comparado às suas outras partes, seus outros capítulos. No capítulo 4 de Pop Playtime, várias reclamações falam que ele não é melhor do que o capítulo 3, porque o capítulo 4 ele aumentou o horror da obra, mas diminuiu o terror. E como assim? Eu vou explicar. Primeiramente, eu tô separando, eu não sei se essa é a descrição exata de cada palavra, mas para simplificar a nossa cabeça, terror seria o medo, seria realmente deixar você com medo, deixar você ansioso, deixar você levando susto, tenso enquanto você joga, sabe? E o horror é mostrar pra você o como a história é desconfortável, o quanto o ambiente é desconfortável, não fazendo você sentir medo exatamente. O Pop Playtime capítulo 4, ele aumenta muito mais o horror da obra. E como é que ele faz isso? Bem, primeiramente, assim que começa o jogo praticamente, a gente vê aquelas pilhas de corpos de brinquedo. E se você tem um conhecimento mínimo sobre Pop Playtime, você sabe que cada corpo ali, pelo menos a maioria deles eu acho, é uma criança, ou é um experimento. Eles não estão só lá descartados, eles são pilhas de corpos, como se fossem soldados de uma guerra mortos. Mesmo que nem todos eles sejam completamente relevantes, eles têm ainda a sua própria história. E é esse o segundo ponto do horror. Cada criança lá tem sua história, e ele faz questão de destacar isso pra gente, mostrando o diário da Riley. O diário da Riley,
que é a garotinha, né, que virou, se eu não me engano, um boneco da Kissimice, conta a história dela, conta que ela se lembrava de tudo, e conta que ela passou pelos experimentos e que foi horroroso, que ela não queria, e que ela só queria poder voltar pra casa, ela queria poder se sentir em casa, queria poder ser feliz, e não conseguia. E aí, o capítulo 4 faz questão de não mostrar isso, de que a Playtime era cruel, o nosso terceiro ponto. A Playtime, ela tinha completa consciência de que ela estava torturando crianças, que ela estava fazendo tudo isso, mas eles queriam continuar avançando nessa ciência, porque além de poder economizar os gastos da empresa, eles iam poder evoluir a ciência, né? O Dr. Harley Sawyer, aliás, ele queria que a ciência fosse para frente, e ele não se importava com o que tivesse que acontecer para que a ciência pudesse evoluir. Um outro ponto que o capítulo 4 também deixa claro pra gente é que não é só a Playtime era cruel, porque a gente sabia disso, a gente sabia do que a Playtime fazia, então a gente também é cruel, ou talvez um sobrevivente. A questão é, existem várias cenas que demonstram que o jogador também sabia o que estava acontecendo. Ou seja, o personagem que a gente controla, ele sabia das coisas que aconteciam na fábrica, ele voltou lá por algum motivo, tem vários indícios de que o jogador sente culpa, né? Existem diversos indícios de que ele sabia o que estava acontecendo e mesmo assim, ele fazia parte disso, porque ele era um funcionário de lá. Ainda existe a dúvida por que ele não estava na hora da alegria, e tinha a teoria de que ele era o Elliot, mas eu acho que ela foi pelo ralo depois que o Dr. Harley Sawyer falou que não reconhecia ele. E assim, o Dr. Harley Sawyer foi contratado pelo Elliot, então eu acho que eles se viram, né? Mas enfim, de qualquer forma, a gente é cruel, a gente não é um santinho, a gente não é um herói. A gente tá lá mais porque a gente sente culpa por algo, ou que tá querendo encontrar alguém, que nem o Dr. Harley Sawyer falou, e a gente é um sobrevivente acima de tudo. E se eu não me engano, lá naquela parte que a gente tem que escolher entre matar a criaturazinha que tá dentro do recipiente e morrer, tem uma forma de você sair de lá sem matar a criaturazinha. É essa pequena vida ou a sua? Você já sabe o que fazer. Só um pequeno puxão e você apaga qualquer minúscula partícula de luz que ainda brilha detrás destes olhos. Ai, meu Deus do céu! Aquela massa de argila faria. Pop também faria. É a sua missão. A porta se abrirá. Ou manter o véu de sua moralidade é mais importante. Haja depressa. E se eu escolher subir? Tá bom. Será do seu jeito. Pode entrar. O doutor irá vê-lo agora. E se lascou, hein, doutor? Achou que eu ia pegar e matar o bichinho, é? Ah, tá pensando que eu sou quem, rapaz? Porém, eu mesmo, na vez que eu joguei, eu não havia percebido que tinha como sair pelo teto. Eu só fui perceber que tinha uma saída no teto depois que eu já tinha matado o bichinho, infelizmente. Mas enfim, a questão é, mesmo que o jogo nos dê esse momento onde a gente pode escolher tentar agir da forma mais moral e ver uma outra saída, ou agir por pura sobrevivência, é um fato de que o nosso jogador, ele está aí não porque ele quer salvar todo mundo, ele não é o herói, ele não quer exatamente salvar a todos e fazer com que todos vivam felizes para sempre. Não, ele tá aí porque ele sente culpa de algo, ou por talvez vingança, ou algo do tipo, algo parecido nesse tópico. Ele sabia e ele sabe que todos aqueles monstros, todos os que ele já enfrentou, todos os que ele já viu, todos eles são crianças. Aquela criaturazinha é uma criança, e o jogo dá esse destaque. Todos os monstros ainda são crianças. O Huggy Wuggy, a Kissimice, a Pop, até o Dowey. E o Dowey, eu acho que é o ponto mais marcante de todo o capítulo, porque a história dele é a mais triste. O Dowey, ele só queria ir pra casa, mas ele não foi, porque ele se preocupou em tentar ajudar as pessoas, as crianças que estavam presas lá, que não conseguiam sair. O Dowey podia, porque ele era feito de massinha, e caso você não lembre da história do Dowey, eu vou resumir rapidão. Praticamente, o Dowey, ele tem 3 núcleos, ou seja, ele não é só uma criança. São 3 crianças em um experimento, e essas 3 crianças, uma delas é o Jack, outra é o Kevin e outra é o Michael. E o Jack, ele foi a única criança que não foi escolhida pela própria Playtime. O Jack, ele foi fazer uma visita na fábrica junto com a mãe dele, por conta de um bilhete presente que ele tinha conseguido ganhar,
e aí ele caiu num poço. E aí, quando ele caiu dentro do poço, ele deve ter começado a virar parte do experimento. Eles utilizaram ele, a criança que já tava, tipo, bem machucada, bem mal, utilizaram ele pra continuar o experimento. E aí, pra poder evitar processo da própria família, a Playtime fez o seguinte: eles chamaram os pais, falaram: olha, a gente conseguiu salvar seu filho aqui, venham ver ele nesse horário específico aqui. Aí eles foram lá pra poder ver o filho, né, porque eles ficaram preocupados, o filho podia ter morrido no meio desse processo. Só que a Playtime foi lá e prendeu os pais junto com o Dewey, né? E como o Dewey, ele tinha 3 núcleos, podia ser que ele não se lembrasse de seus pais, podia ser outra criança que estava no comando, ou podia ser que ele estava confuso. E aí, ele foi lá e mata os próprios pais. E isso é só um outro ponto, outro destaque de como a Playtime é cruel. Ela sabia de tudo, ela não se importava com isso, apenas para poder evitar um processo e poder evitar chamar atenção. Enfim, esse ponto do capítulo 4 eu acho incrível. Eu fico muito impressionado toda vez que eu penso, porque a história do capítulo 4, o horror que ele causa é muito bom. Porém, agora que vem a parte mais decepcionante que muita gente comentou, que é: o capítulo 4 não tem tanto terror quanto ele deveria ter. O ambiente é extremamente mais calmo, e eles têm muito mais puzzles e muito mais papéis para se ler. Esse capítulo de Pop Playtime, ele teve muito mais uma vibe pra mim de um jogo de aventura do que um jogo de terror. Teve muito mais uma vibe de um jogo de exploração, um jogo que você vai andando por aí e descobrindo coisas da história e fazendo puzzles, do que realmente um jogo onde você tem que fugir do capeta e tem que se esconder de criaturas e coisa do tipo. O jogo pode ter saído com um monte de coisa, mas todos esses outros detalhes, a história ser muito boa, os plot twists que foram muito bem feitos, as coisas sendo colocadas nos seus devidos lugares. Os únicos pontos que eu falei, eu acho que foi o Pianossauro, eu realmente queria mais alguns elementos de terror, me senti mais aflito em alguns lugares. Eu senti, a parte da prisão ali é realmente aflitante, né? É um negócio absurdo, assim, que você sente logo no começo. O cemitério de brinquedos, tudo me deixou bem aflito. Mas depois do Porto Seguro pra frente, eu tava, nossa, muito mais tranquilo, tá? Tranquilo. Obviamente que a parte do Yarnaby é boa, a parte do Dewey é boa, o jogo causa medo em certos momentos, a parte do Harley Sawyer se apresentando pra gente também é boa, a gente enfrentando o Harley Sawyer, é bom, o capítulo é bom, e eu sinto que é divertido jogar ele. Porém, quando você entra no jogo de terror, às vezes você tá esperando que o jogo tenha mais terror, entende? E assim, eu vi o argumento do Corey, que ele falou que esse capítulo, como eu disse, ele foi mais focado em lore e em horror. Mas quando você jogou o capítulo 3, você tá esperando que a tendência seja que sempre tenha mais terror, que seja cada vez mais assustador, ou tão assustador quanto foi o último capítulo. O capítulo 4, ele nos apresenta diversos personagens interessantes, e até eles aparecem no arc que teve antes do capítulo 4 realmente ter sido lançado. Eu vou citar 5 aqui, que no caso vai ser o Dewey, o Yarnaby, o Doutor, o Pianossauro e os Nightmare Critters, com um foco bem pouquinho maior na Baba Chops, que recebeu mais importância tanto dentro quanto fora do capítulo. Bem, todos esses personagens, tirando o Dewey, foram apresentados previamente antes da gente receber o capítulo 4. Porém, acontece que nem todos os personagens receberam a atenção que o público queria que eles tivessem recebido. E vamos lá. O Dewey, ele foi muito bem desenvolvido, ele tem uma história muito envolvente. A cena de perseguição dele e a cena de luta dele, mesmo que muitas pessoas tenham criticado, eu achei boa, porque já foi melhor do que a batalha do Catnap no 3º capítulo, que eu concordo com o Corey, realmente ficou parecendo que é tipo um FNAF da vida. Mesmo assim, a cena do Dewey, ela às vezes tem uns probleminhas de que, tipo, ela pode demorar muito, o bagulho dos cilindros é um pouquinho esquisito, sabe como é que eles funcionam, mas é o que Pop Playtime sempre fez, né? Você sempre tem o foco de que você tá correndo da criatura enquanto ela tá indo atrás de você, e você tem que derrotar enquanto corre. E ele tem uma boa morte. A morte dele é triste, você se sente culpado. Ou seja, ele foi desenvolvido de uma forma boa. E quando você mata ele, você sente que a história dele realmente foi concluída. Ele morreu de uma forma triste, mas ele morreu de uma forma boa em quesito da história. Agora indo pro Yarnaby, o nosso querido leão de juba colorida, ele chamou muita atenção também, porém ele teve alguns problemas. Ele não foi muito bem desenvolvido. E o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que ele era uma criatura que era extremamente leal ao Harley Sawyer, mas é praticamente por aí que fica.
tem muitas cenas dele mostrando por que ele é tão leal a ele. Não tem tantas cenas de desenvolvimento dele e nem muitas coisas do próprio Arg, além de que ele é praticamente o cachorrinho do Harley Sawyer. Não tem muitos outros assuntos pra falar sobre ele. A cena dele é muito boa, aquela cena onde você tem que ficar colocando as mãos nos painéis e carregando os painéis enquanto ele tá andando pelo ambiente, e você tem que se esconder utilizando aquelas passagens do qual ele não consegue passar porque ele é muito grande. Então assim, eu acho boa, mas eu dou uma nota a menos por ela, porque eu vou juntar aquela cena de perseguição, que aliás é um outro ponto que eu quero falar de Pop Playtime, de que eu sei, muita gente sempre criticou essa cena de perseguição de Pop Playtime, porque é aquele terror momentâneo, você é perseguido e depois que você morre ou passou a sensação, mas eu sempre senti que Pop Playtime tinha isso como marca registrada, a perseguição, e o capítulo 4 quase não tem perseguições. E a perseguição do Yarnaby, as duas que ele faz, aquela mini perseguição da primeira vez e a segunda, onde ele morre, não são perseguições direito. Você não tem parkour pra fazer, você não usa a mão roxa em quase nenhum momento, o que é um outro ponto. Eu esperei que a gente ia usar muito mais a mão roxa, lembrando que isso aqui tudo que eu tô falando é minha opinião. Eu esperei que a gente ia usar muito mais a mão roxa e eu queria que tivesse mais cenas de perseguições. Podia ter um equilíbrio entre cenas de que o bicho fica andando por aí, você vai resolvendo o puzzle enquanto você anda por aí também, e cena em que ele te caça e você tem que correr na outra direção e você tem que agir rápido, você tem que ver, eita, eu tenho que usar a mão roxa aqui logo, eu não posso entrar nesse lugar, não posso ir pra cá, não posso ir pra cá, tem que pular, entendeu? Eu acho que foi só do Yarnaby e depois a do Yarnaby de novo, só que ele morre. E esse é outro ponto. Eu senti que o Yarnaby morreu muito rápido. Aquela criança que fala, papai, eu vou botar o dedo na tomada. É morre. Tipo, tá bom que ele pegou fogo e ele teve toda aquela cena dele antes dele realmente morrer, mas dá aquela sensação de que, tipo, a gente não fez nada, sabe? Porque, pensa comigo, o Huggy Wuggy, a gente jogou uma caixa nele pra ele poder cair. A Mommy Long Legs, a gente triturou ela, a gente apertou a alavanca pra poder triturar ela. O Catnap, a gente jogou a mão verde eletrizada pra fazer ele pegar fogo. Ou seja, o Yarnaby pra mim ficou parecendo como se fosse tipo uma coisa Dog Day, que ele morreu esmagado, a gente não interferiu nada. Só que Yarnaby é diferente, porque o Yarnaby ele pareceu ter muito mais importância. O Dog Day, obviamente, ele tem certa importância, sim, mas por um bom tempo a gente ficou pensando que o Yarnaby que ia ser o vilão principal do capítulo 4, né? Porque ele até aparece em alguma daquelas imagens do game, sabe? Aquelas lá que ficam como capa do jogo. Então, ele recebeu uma relevância muito maior e ele poderia ter tido um desenvolvimento muito melhor. Mas como ele não teve, a morte dele foi meio do nada, meio decepcionante, pelo menos na minha opinião. Agora falando do grandioso doutor, o Harley Sawyer. Bem, ele foi muito bem desenvolvido e isso eu não posso negar. Cara, eu acho que, tipo assim, eu gosto muito da história do Doubey, mas eu gosto muito da história do doutor, do fato dele ter sido transformado no experimento por conta do conhecimento dele, e de que o conhecimento dele praticamente virou pura tecnologia, porque transformaram ele naquele cérebro que tinha contato com as televisões, entendeu? Então assim, pra mim isso fez muito sentido e foi muito, muito incrível. Porém, a cena dele é muito fácil. A cena do Dr. Harley Sawyer não é ruim, porque ela tem a sua emoção, ela é muito divertida de se jogar, e aqueles mimics correndo atrás de você, né, aqueles animatrônicos com cabeça de TV correndo atrás de você, causam uma boa tensão. É bem divertido a cena dele e é bem legal. Porém, ela é muito fácil. Os bichos têm que ficar te batendo diversas vezes pra poder te matar. A IA deles, que fica te perseguindo, não é muito boa. Por diversas vezes a gente consegue ver um bicho beijando o outro ali no meio do negócio, do nada, e não tem o que você fazer, tipo, você só fica assistindo eles ali e você passa do lado. E é muito difícil você levar um ataque, e mesmo se você levar, você ainda tem que levar vários. Então assim, a única vez que eu morri foi porque eu pensei que o jogo tava bugado e que ele não tava conseguindo me matar. Mas não, é porque é muito fácil mesmo a cena dele. E mesmo que seja boa, essa facilidade quebra um pouquinho o clima. A morte dele também é muito boa. Eu acho que por conta dele ter sido muito bem desenvolvido, a morte dele é muito boa. Fala tudo isso pra gente, você não é uma boa pessoa, você também é cruel, você não está salvando ninguém. E ele termina assim, ele termina gritando, falando: eu fui melhor do que todos, eu tive todo o conhecimento, eu sabia de tudo e eles precisavam de mim porque eu era o melhor. Então assim, a morte dele é muito boa, o jeito que a gente derrota o doutor eu acho muito bom também. Porque a gente realmente dá um fim e ele não
implora pela vida, ou ele não só morre, ele morre fazendo discurso, ele morre repetindo o que ele sempre repetiu durante todo o tempo na Playtime. Ele era o mais inteligente dali, e ele queria avançar a ciência independente do que tivesse que acontecer. Falando agora dos Smiling Critters. Os Smiling Critters, principalmente a Baba Chop e os bichinhos que ficam caçando a gente em certas partes do jogo e pulando na gente, coisa do tipo, eu vou falar que eu achei eles bem bons. As cenas deles, às vezes, são engraçadas, porque eles ficam pulando de um lado pro outro, atrás da gente. Aquela cena daquele rato estúpido, que não consegue fazer o mínimo, que é assustar a gente. Mas enfim, é muito bom, e o único problema que eu vi neles é que eles não foram muito bem desenvolvidos, né? Obviamente que tem as historinhas deles, mas tipo assim, eles foram realmente só apresentados pra gente porque tinham que ser outros brinquedos. Eu não acho, na verdade, que eles precisavam de desenvolvimento. Eu fico agradecido, porque senão ia ser muito mais outras coisas, muitas... Meu Deus do céu. Ia ser coisa demais. Mas, apenas falando que eles não foram bem desenvolvidos. Eu não acho que eles deveriam ter sido. Eu fico feliz com o tanto de desenvolvimento que eles receberam. E, assim, as mortes deles também foram boas. Se é que dá pra considerar mortes, eles só se afastavam da gente. Enfim, é isso. Agora, obviamente, pro mais polêmico de todos. Pianossauro. O Pianossauro, ele ganhou um hype muito grande quando as pessoas descobriram ele. E eu acho que eu sei muito bem o porquê disso. Eu vi também o argumento do Corey, que ele falava que o Pianossauro recebeu um certo foco, mas não foi um foco tão grandioso no Ark. Porém, por outro lado, eu acho que o motivo de terem ficado tão indignados com a pouquíssima aparição dele durante o capítulo é porque muitas pessoas falaram que ele era estúpido. Ele não tinha boca, ele não era assustador, e muitas outras pessoas vieram defender ele, vieram falar: caraca, é claro que ele dá medo, é claro que ele vai ser bom, o 4º capítulo vai ser muito bom, vai ser muito da hora, e esse bicho vai ser incrível lá. E quando chega o capítulo, ele não tem desenvolvimento, ele nem tem uma cena, ele só aparece pra você, pra poder apresentar o Dewey, e ele morre em 2 segundos. Bom dia, minha princesa. Eu quero te desejar o clima mais maravilhoso e incrível do Brasil. Eu sinceramente espero que o Pianossauro apareça depois, porque eu não tava com todo esse hype pro Pianossauro, mas eu sempre pensei que ele ia ser um bicho no mínimo interessante. E uma ideia de cena que ele podia ter era um local completamente escuro, onde a gente não tem lanterna, a única coisa que a gente ia ter seria aquela iluminaçãozinha com aquela pistola, e a gente fica ouvindo a música do Pianossauro pelo piano. A gente fica escutando ele tocando algumas teclas do piano e a gente tem que adivinhar onde ele tá, ou vendo a cor das teclas, né, porque as teclas brilham. É uma ideia de cena que eu pensei que ele poderia ter num capítulo futuro, se é que eles vão voltar com o Pianossauro em algum momento. Eu espero que sim, porque eu achei ele um bicho bem da hora. Mesmo que eu não tivesse tão hypado pra ele, eu entendo a indignação das pessoas. Bem, de forma resumida, então, o que eu acho que fez com que as pessoas não gostassem tanto do capítulo 4 é o fato dele ter um foco muito mais em história e em horror do que terror, e certos personagens não receberem desenvolvimento, ou as mortes, ou tempo de tela, ou perseguições necessárias. Ou seja, o capítulo 4 foi muito bom, porém ele não foi perfeito, obviamente. Agora, se vocês querem escutar minha opinião, eu tenho que falar que eu particularmente achei bem interessante. Porém, teve diversas coisas que me incomodaram. Exatamente como esses pontos do terror, já que eu tava esperando sentir muito medo nesse capítulo 4, e eu não senti tanto medo assim, também teve outros pontos, principalmente bugs. Eu não posso reclamar tanto, porque eu acho que poderia ter sido muito pior, e certos bugs eu até forçava acontecer por acidente. Meu Deus, olha as mãos. Meu! Creepy. E são os três! É o Game of the... Mano, isso serve de Isso, wallpaper, já meu tirou o Deus. print. Ô, tira o print. Deixa em paz. Desculpa! Desculpa não, corre! Corre! Moleque, corre! Fecha! Tira nele! Obrigado. Fica aí. Tira esse dedinho daí. Não, ele tá puxando de volta. Ah, voltou. Diminuiu. Meu O Deus, gráfico tá no mínimo, Ah, então é... Meu Deus do céu. É isso. Viu? É o Game of the Year. Vai ter reiniciado, vai ter jeito. Você não vai morrer.
Ah, cara, que É. bosta, peraí. Porque assim, por exemplo, eu não consegui ver o Yarnab na parte em que ele tava. Ou seja, na parte que o Yarnab deveria aparecer, eu não vi ele. E eu fiquei todo preocupado, andando, não tava correndo, tava todo na cautela, pensando, caraca, ele vai me pegar aqui a qualquer momento. Mas eu não via ele. E eu fui passando os puzzles e eu, ué, quando é que ele vai aparecer? Não era pra ele ter aparecido já? E eu fui passando, e aí tem uma hora que passa de um local pra outro, e eu pensei, agora que ele vai aparecer. Mas não, eu fui resolvendo os puzzles, pensando, ele vai aparecer, cadê ele? Até que eu coloquei na minha cabeça, pera, será que bugou? E a esse ponto, perde muita graça. Porque assim, mesmo que ainda esteja rejogado e eu ainda tenha me divertido muito enquanto eu tava jogando com o Yarnab me seguindo, é meio paia pensar que eu gastei tanto tempo, eu já tava resolvendo os negócios, eu já tava fazendo as coisas, pensando que ele ainda ia aparecer e ele nem sequer tava aparecendo pra mim. Isso Vai, aqui é Lucas. gente, vai pra lá. Aê! Eita, pega. Cuidado, Agora eu escutei. Agora eu acho que eu tô escutando o áudio do Lucas, velho. ainda bem. Você vai ficar com Lucas, você medo consegue aumentar seu barulho? Tá, também. Aumentar meu barulho, não. Você consegue talvez aumentar meu volume. Ele vai aparecer aí. Nossa, tô sentindo, eu tô ficando tenso. De verdade. Mano, eu tô pensando se era pra ele já tá aqui. Sabe o que eu vou fazer? Mas não dá. Tu vai reiniciar mesmo? Porque Não, talvez não vou ele iniciar. calma. Eu Não, vou, não, não, eu não. vou Você ver- tem que passar no checkpoint, mano. Guys, não, pera aí, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o Opera e ver no negócio do Core se nessa parte aqui que ele tá. Mas se bem que eu posso receber o spoiler se querer, mas eu vou ver. Porque se Então algum de vai. vocês for ver, vocês vão mamar minha. Ah, e o bicho tá andando por aí. Eu tenho certeza que o meu só bugou. Então reinicia. Ah. Mas também o jogo salvou. O jogo salvou, então reinicia. Por isso que você não comer, bicho não aparece. O nosso jogo veio com um monte de. Ai, tá. nossa, cara, era pra ele estar Eu aqui já- há muito tempo. Não, pera aí, carregar jogo. Vai lá, Nossa, vai lá. ô Rodrigo, você não tem nem Vixe. noção. Teve outros problemas bem menores, mas que também incomodaram um pouquinho, que no caso foi que às vezes a dublagem mudava do nada pra mim. Tipo, uma hora eu tava com uma dublagem do Guilherme Briggs, maravilhoso, outra hora eu morria e começava a escutar o Dr. Halle Sawyer em inglês. E eu não queria escutar o Dr. Halle Sawyer em inglês. E aí eu fui lá, saí do jogo, tive que reiniciar o jogo pra ver se ele começava a rodar a voz do Guilherme Briggs em português. E aí voltou. Tanto que quando o Dewey de repente fala espanhol, quando ele pega a gente na nossa mão, eu pensei que o jogo tinha bugado de novo, eu pausei no meio, tentei sair e entrar no jogo de novo, e aí eu só descobri que não era assim depois que eu fui ver uma live e vi que realmente era assim dentro do jogo. É. Mas eu não sei se, tipo assim. Era Não pra sei ser se eu meu, vou conseguir trazer. era pra ser meu, tudo meu. Eu não quero ouvir, eu queria ouvir o Guilherme Briggs. Cadê o Guilherme Briggs? Tenta mudar. É porque tá só PT, não tava só PT antes. no Padrão do idioma. sistema. O idioma do jogo. Vê o idioma do jogo lá. Tenta mudar pra ver se tem outro PT. Cadê o Briggs? Cadê o meu mano Briggs, cara? Acabou de salvar, Vamos ver se fica em português agora. Obrigado. Ah, tem que botar a mão aí. Ixi. Ai, caralho! Não? Todo es culpa suya. Ué, não tem Ele tá falando espanhol? Ele tá falando espanhol por quê? Pera aí. Ué, doido, ué. Pior que deu mais medo ainda em espanhol. Ô, tá cheio de Puta, bug, esqueci que como- puta que me pariu. Ou sai do jogo e entra de novo também. Você se importa tanto com o cara falando. Não tanto pra ter que sair e entrar no jogo, cara, vou ter que te falar. Fui. Deixa! É isso. No fim das contas, o jogo é bem legal. Eu não posso falar que Pop Playtime 4 não foi um capítulo bom. No meu ranking dos capítulos, o capítulo 3 ainda fica acima. E mesmo que o capítulo 4 tenha tido muita história, mesmo que ele tenha sido muito envolvente, eu passei muita raiva nele. E o capítulo 3, ele foi muito especial pra mim, porque foi a primeira vez, foi por conta do capítulo 3, que foi a primeira vez que eu joguei Pop Playtime. Além de que capítulo 3 realmente ele dá todo o ambiente, ele deixa você com medo. E mesmo que o catnap não tenha sido muito bem aproveitado no próprio capítulo, o capítulo 3 em si é bom. Agora, voltando pro capítulo 4, a minha nota pro capítulo 4 é um 9 de 10 ou 8 de 10, coisa do tipo, contando ele num total. Ou seja, todas as cenas de tensão, toda a história, todo o horror, tudo do capítulo inteiro e relevando também
os pontos que eu me estressei sem justificativa, eu posso falar que ele é um 8 de 10 por aí, entre 8 e 9, na minha opinião. Porque, como eu disse, eu sei que nem todo mundo passa por isso e pode ser que a nota seja maior ou menor para outras pessoas. Mas eu passei por diversos bugs, eu passei por dificuldades aí no meio do jogo, eu passei por estresse e eu tô tentando relevar essas coisas, mas eu não posso relevar tudo, né? Eu não posso simplesmente ignorar tudo o que aconteceu durante a minha experiência com o jogo. De qualquer forma, é isso. Eu espero que você tenha gostado. E também espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o porquê que o capítulo 4 recebeu tantas críticas, ou porquê que ele incomodou, o que foi que aconteceu pra gente ter o resultado que a gente tem hoje. Tô muito ansioso pelo capítulo 5, continuo um fanzaço de Poppy Playtime e acredito que eles conseguem fazer um bom jogo. Eu acredito que eles conseguem terminar essa história e deixar ela encaixada, perfeitinha, bonitinha e ainda me deixar feliz por fazer parte desse grupo, desse fandom maravilhoso. Muito obrigado e eu vejo vocês na próxima.